Hoje, finalmente começou o julgamento que pode deixar Jair Bolsonaro na cadeia por até 28 anos. E Bolsonaro já sofreu a primeira derrota nesse julgamento. Os ministros já formaram maioria contra Jair Bolsonaro e nesse vídeo vocês vão ver a primeira derrota dele que já aconteceu no julgamento, mesmo o julgamento não tendo sido finalizado ainda no dia de hoje. Vai se finalizar, tudo indica, no dia de amanhã, dia 26 de março de 2025. Olha só, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do que aconteceu, essa derrota de Jair Bolsonaro, mas antes, queria pedir a você que é novo aqui no canal Plantão Político que aproveite esse momento para se inscrever, ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e você vai receber em primeira mão os vídeos e as notícias que postarmos aqui. Também deixe seu like, curte o vídeo aí, que o like faz com que o YouTube entenda que o nosso canal, que nossos conteúdos são relevantes e leve a mais pessoas os vídeos que nós postamos. Se você puder fortalecer o nosso trabalho de forma financeira, o Pix é esse que aparece aí no canto da tela. Qualquer valor vai ajudar demais, R$1, 50 centavos, R$2, ajuda muito o nosso trabalho. Dito isso, vamos reagir a essa primeira derrota de Jair Bolsonaro que se dá na tentativa frustrada de Bolsonaro e sua defesa retirarem o caso dele das mãos do ministro Alexandre de Moraes, de Cristiano Zanin, de Flávio Dino, de Carmen Lúcia, tentando retirar a ação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E ele foi derrotado, os ministros formaram maioria e barraram. Olha só a derrota. Retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas, 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando presidente, proposto alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, nenhum órgão do Supremo, seja a primeira turma, seja a segunda turma, seja o plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Natural, como foi referido pelo eminente relator. E o princípio do juízo natural exige pré-constituição e estabilidade. Porque se houver alteração de competências de acordo com o nome do eventual denunciado, ou de acordo com a cor da capa do processo, ou de acordo com a data,
nós temos o risco de vulneração a outro princípio fundamental, conexo ao do juiz natural, qual seja o da isonomia. O eminente ministro Alexandre de Moraes lembrou, são milhares de julgamentos. Aliás, um dos ilustres advogados disse da tribuna com correção: os fatos são idênticos. E é por isto mesmo que o julgamento deve permanecer na primeira turma, porque é esta competência que deriva do princípio do juiz natural e garante a congruência interna no julgamento e, portanto, a igualdade de todos perante a lei. Então, diferente do que daqui da colar se argumenta, não apenas é o certo cumprir a emenda regimental de 2023. Além disso, seria errado, nesse momento, deslocamentos ad hoc, na medida em que a previsão regimental pode haver afetação ao plenário? Sim, desde que haja uma questão jurídica singular, relevante. Disso não se cuida. E se houvesse, eventualmente, esse deslocamento, que obviamente não é o caso, sacrificar-se-ia o princípio do juiz natural, por-se-ia em risco o princípio da isonomia, e por isso mesmo penso que o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, lembra as balizas pelas quais, simultaneamente, deve-se firmar a competência da primeira turma, juízo pré-constituído e que já exerceu essa competência em milhares de casos iguais, assim como também afastar os argumentos conducentes à elisão da competência do Supremo. Apenas uma nota relativa a esta temática do artigo 86, lembrar que, de fato, é um regime excepcional e, por isso mesmo, não comporta aplicação extensiva ou analógica. O artigo 86 se refere exclusivamente ao presidente da República, até por incompatibilidade lógica. Lá está dito que a Câmara autoriza, lá está dito que ao recebimento de uma denúncia, ao afastamento do titular do cargo. Então, até materialmente se evidencia que o artigo 86 é inaplicável para os fins de mudança da competência da primeira turma. Portanto, com essas breves considerações, acompanho o relator. Por quê? Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas, depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo, depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso Mello, professor de todos nós, dizia: essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições